Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff chega a Nova York e deve falar na ONU que é vítima de um golpe. Temer assume a presidência e é alvo de protestos aqui em São Paulo. Trecho de ciclovia suspensa à beira-mar desaba no Rio de Janeiro e 2 pessoas morrem. Um dos maiores nomes da música pop, Prince, é encontrado morto em casa nos Estados Unidos. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. Para milhões de brasileiros, a conquista da casa própria é só o começo para muitas outras conquistas. O Minha Casa Minha Vida do governo federal já mudou a vida de milhões de brasileiros. Com o lançamento do Minha Casa Minha Vida 3, serão milhões de novas moradias em todo o Brasil até 2018. De casa nova, mais brasileiros poderão enxergar uma vida nova. Para o governo federal e para a Caixa, esta é a verdadeira mudança. Minha Casa Minha Vida. Mais que mudar de endereço, é mudar de vida. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Deixe sua vida mais tchubiruba com o Hoje Tem. Toda quinta, 10h30 da noite. A presidente Dilma Rousseff chegou no começo da noite a Nova York, onde vai participar de um evento da ONU sobre mudanças climáticas. A expectativa é de que no discurso Dilma fale sobre o processo de impeachment que enfrenta no Congresso Nacional. A presidente terá 5 minutos de discurso durante a cerimônia de assinatura de um acordo climático mundial, o Pacto de Paris, na sexta-feira. Ela deverá criticar o processo de impeachment que enfrenta no Congresso Nacional. Para a oposição, a viagem é um ato de desespero e um erro grave que deve desvirtuar a imagem do Brasil no exterior. O vice-presidente Michel Temer assumirá a presidência. Por isso, Dilma encurtou a viagem e deverá voltar ao Brasil ainda na sexta-feira. E em São Paulo, Michel Temer foi alvo de protestos. No fim da tarde, ele embarcou de volta para Brasília. O presidente em exercício, Michel Temer, passou a manhã em casa, na zona oeste de São Paulo, onde recebeu a visita do ex-ministro de Dilma, Moreira Franco. Os dois ficaram reunidos por mais de 4 horas. Moreira Franco deixou a casa de Temer no início da tarde e seguiu para o Rio de Janeiro. Estive aqui para trocar algumas ideias e bater um papo, nada mais do que isso. Mais cedo, por volta das 8 horas da manhã, um grupo de militantes do movimento Levante Popular da Juventude fez um protesto em frente à casa de Temer. Eles chegaram trazendo uma faixa em que estava escrito Temer golpista. Os manifestantes, que se dizem apartidários, também picharam na rua QG do golpe e rasgaram uma cópia da Constituição. A casa foi cercada por seguranças, mas não houve confronto. Antes mesmo do processo do impeachment ter sido efetivado ou não, ou seja, concluído, ele já tem atuado como presidente. Ele tem construído e lançado na imprensa, propostas ministeriais de reformulação de ministério, tem lançado propostas econômicas, vazou o áudio dele, propostas políticas, que para nós, na nossa leitura, configura sim, mais ainda como um golpe, deixa mais nítido que o golpe sim está sendo efetivado e construído por ele. A PM também reforçou o policiamento no local e a residência foi cercada por grades. Funcionários da prefeitura fizeram a limpeza da rua e, com um caminhão-pipa, removeram as pichações. Depois do protesto, o presidente em exercício, Michel Temer, decidiu deixar São Paulo e ir para Brasília, onde deve permanecer até sábado, quando a presidente Dilma Rousseff retorna dos Estados Unidos. Segundo a assessoria do PMDBista, a viagem foi uma orientação da própria equipe de segurança de Temer. Por volta das 4 horas da tarde, ele deixou a sua residência e seguiu escoltado para o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul.
Temer estava em São Paulo desde segunda-feira, um dia depois da votação do impeachment na Câmara. Ele tem recebido visita de vários políticos. Ontem, o presidente do PMDB, senador Romero Jucá, indicou que as reuniões abordam a composição de um possível governo Temer. Em entrevista à agência de notícias Dow Jones e também ao The Wall Street Journal, Michel Temer criticou a estratégia da presidente de associar o impeachment a um golpe de Estado. Ele afirmou que cada passo do processo está previsto na Constituição e que falar sobre golpe prejudica o Brasil no exterior. Temer disse ainda que está pronto para assumir o governo caso o afastamento de Dilma seja aprovado pelo Senado. O PMDBista afirmou também que tem nomes de possíveis ministros na cabeça, mas que revelaria apenas no momento adequado. Ele disse que espera construir um governo de coalizão para o país durante o julgamento da petista. Aqui na Avenida Paulista teve protesto em favor da presidente Dilma Rousseff. O ato foi organizado pelas redes sociais. Nem a Polícia Militar e nem os organizadores divulgaram o número de manifestantes. O protesto foi organizado pelo grupo Juventude nas Ruas e contou com a participação também de movimentos sociais e entidades sindicais. O grupo saiu do MASP na Avenida Paulista, deu a volta pela Praça do Ciclista e retornou ao MASP pelo sentido Paraíso da Paulista. Todas as faixas ficaram ocupadas e o trânsito ficou bastante complicado para quem trafegava de carro pela região. O grupo a todo momento gritou palavras de ordem contra o que chamam de golpe contra a presidente Dilma Rousseff e também pedindo a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do vice-presidente Michel Temer e também do deputado federal Jair Bolsonaro. O grupo seguiu até o MASP, até às 8 horas da noite não haviam sido registrados incidentes, mas a polícia militar que acompanhou todo o ato fez o monitoramento. A polícia, aliás, disse que não teria sido avisada deste protesto e por isso precisou fazer bloqueios na região para que o motorista trafegasse com segurança. Operação Lava Jato. Mônica Moura, mulher e sócia do marqueteiro João Santana, diz que o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega intermediou Caixa 2 para a campanha de Dilma Rousseff em 2014, no total de 10 milhões de reais. Presa desde fevereiro, Mônica Moura disse aos procuradores da Lava Jato que Mantega se reuniu com ela várias vezes e indicou executivos de empresas que deveriam ser procurados para fazer pagamentos. Segundo ela, os valores não foram declarados à Justiça Eleitoral. Mônica negocia um acordo de delação premiada com a Justiça. Mantega admitiu os encontros, mas negou que tenha tratado de contribuições ilegais. Mônica Moura afirmou também que houve Caixa 2 nas campanhas presidenciais de Dilma em 2010, na de Lula em 2006 e nas campanhas municipais do PT em São Paulo em 2012, com Fernando Haddad, e em 2008, com Marta Suplicy. Segundo ela, também houve Caixa 2 quando Gleisi Hoffmann disputou a prefeitura de Curitiba. Em depoimento à Polícia Federal, Mônica Moura já admitiu que ela e o marido já receberam ao menos 10 milhões de reais fora da contabilidade da campanha de 2014. 4 milhões só da Odebrecht. A empreiteira Andrade Gutierrez, investigada na Operação Lava Jato, teria pago propina em 3 grandes obras do governo tucano de São Paulo. De acordo com a Polícia Federal, a empreiteira pagou 45 milhões de reais, de 2008 a 2010, a empresas de fachada em contratos do Rodoanel, do Complexo Viário Jacopêssego e do metrô. O metrô e a Dersa, que é responsável pelo Rodoanel e também pelo Complexo Jacopêssego, declararam em notas que nunca tiveram qualquer ligação com as empresas de fachada citadas pela polícia. O coordenador jurídico da campanha de Dilma Rousseff, Flávio Caetano, negou ter havido Caixa 2 na campanha de 2014. Ele também negou que Guido Mantega tenha pedido dinheiro a empresários para a campanha. E agora vamos até Brasília para ouvir o comentário de Josias de Souza. Ele fala sobre a situação de Eduardo Cunha. Hoje é feriado, todo mundo está mais tranquilo, você pode se dedicar a um exercício mental. Simule otimismo. Pense que a política brasileira pode melhorar, deve melhorar, tem que melhorar. Finja que é agora. Simule alguém acreditando com toda a força no futuro. Faça a cara de quem não tem a menor dúvida de que tudo vai dar certo. Pronto. Agora pense em Eduardo Cunha. Desanimou, né?
Pois é, Eduardo Cunha. Depois que a Câmara aprovou a continuidade do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, a infantaria de Eduardo Cunha não pensa em outra coisa a não ser salvar o mandato do indefensável. Já está claro que a Câmara dos Deputados não consegue resolver o problema Eduardo Cunha. O Supremo Tribunal Federal já não pode ignorar o pedido do Procurador-Geral Rodrigo Janot para que o mandato de Eduardo Cunha seja interrompido por decisão judicial. Alguns ministros do Supremo já consideram esta hipótese, mas é preciso passar da cogitação para a ação. Se Michel Temer virar presidente da República, como parece provável, Eduardo Cunha será o seu substituto eventual. E 30 segundos de Eduardo Cunha na presidência da República será uma desmoralização da qual o Brasil jamais se recuperará. Boa noite. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, é o único brasileiro na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo da revista americana Time. O juiz aparece na categoria Líderes, ao lado de nomes como Barack Obama, Angela Merkel, Vladimir Putin e François Hollande. A revista americana diz que ele é chamado de Super Moro pelos brasileiros e afirma que o juiz talvez possa mudar uma cultura de corrupção que há muito tem prejudicado o progresso do país. Recentemente, Moro apareceu no ranking da revista Fortune, também dos Estados Unidos, como o 13º líder mais influente para transformar o mundo. Banqueiro Joseph Safra agora é réu em um dos processos da Operação Zelotes, que investiga o pagamento de propina por empresários para escapar de multas da Receita Federal. Safra, segundo o Ministério Público, deve mais de R$1,5 bilhão à Receita. Os promotores têm documentos e telefonemas gravados que mostrariam que 4 funcionários do CARF, órgão da Receita, exigiram pagamento de propina para diminuir a dívida do banqueiro. A Polícia Federal tem documentos que indicariam que o banqueiro Joseph Safra pagou R$28 milhões para subornar funcionários da Receita. No Rio de Janeiro, o feriadão começou com uma tragédia. Um trecho de uma ciclovia desabou e matou 2 pessoas. Um trecho de cerca de 50 metros da ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na zona sul do Rio, desabou por volta de 11 da manhã. 2 pessoas morreram ao cair no mar. Segundo testemunhas, a ciclovia foi atingida por uma forte onda e desabou. Mas ainda não é possível afirmar que essa seja a causa do acidente. A ciclovia que liga São Conrado ao Leblon foi inaugurada no dia 17 de janeiro deste ano. A via tem quase 4 quilômetros, custou R$45 milhões e foi construída pelo consórcio Contemate Concrejato. Edição para a América Latina da revista The Economist afirma que a presidente Dilma e a classe política decepcionaram o país. É a 3ª vez que a revista traz a imagem do Cristo Redentor na capa. Com o título A Grande Traição do Brasil, a revista fala sobre o momento ruim da economia, diz que o fim da gestão Dilma está próximo, mas que o fracasso do país não é obra só do governo, mas de toda a classe política que decepcionou o país com um misto de negligência e corrupção. O mais alarmante, segundo a The Economist, é que a maioria dos que trabalham para depor a presidente Dilma são, de algum modo, piores do que ela. E por falar em economia, também vamos ao comentário de Denise Campos de Toledo. Na semana que vem tem reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Nesta reunião é bem provável que haja alguma redução dos juros básicos da taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano. Vai ser muito difícil o Banco Central mexer nos juros em meio ao atual quadro político, com o processo de impeachment em andamento. Mas um corte da Selic poderá ocorrer ainda este ano, sim. Essa ideia, vista até pouco tempo atrás como incompatível com o comportamento da inflação, vai entrando no radar diante da desinflação que já se pode notar nos vários índices relacionada à recessão, ao enfraquecimento da demanda e também ao dólar mais baixo. A inflação ainda está alta, com pressão forte de alimentos, aumento de alguns preços administrados, como água e mesmo remédios, que tiveram reajuste autorizado agora em abril. Mas já há uma nítida perda de força nos preços que respondem muito à demanda, como roupas, eletrodomésticos e até serviços. Serviços como cabeleireiro, reparos da casa, tintureiro e outros que estiveram
estiveram entre os principais fatores de pressão dos últimos anos. Neste ano, estão acompanhando mais o ritmo de inflação, que também está perdendo ritmo. Seguindo assim, a inflação mais acomodada pode dar espaço para algum corte dos juros básicos, corte de 1, talvez até 2 pontos. Isso fica mais provável se houver a mudança de governo, com uma equipe que desperte maior credibilidade, sem que a alteração dos juros pareça uma estratégia populista. Detalhe, a queda do dólar, que está colaborando para essa expectativa melhor em relação à inflação, veio muito da perspectiva de uma mudança de governo. Boa noite. O paulistano teve hoje um feriado de sol, céu azul, sem nenhuma gotinha de chuva. Mas a partir de amanhã parece que vão acontecer algumas mudanças. Será que vem chuva? Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. Com o ar seco perdendo força, voltam as condições de chuva em parte do estado, mas o calorão, olha, não dá trégua. O sol ainda predomina e as chuvas acontecem de forma assim bem pontual e passageira no centro-leste do estado. Nas outras áreas paulistas, o tempo segue firme e bastante seco. Na faixa oeste, máxima amanhã de 34 graus em Presidente Prudente e de 35 graus em Presidente Bernardes. Na faixa litorânea, temperaturas na casa dos 30 graus em Caraguá e dos 31 em Santos, com chuva assim só para refrescar. Aqui na capital já podemos também ter algumas pancadas isoladas entre a tarde e a noite, mas isso não interfere no calorão. Nessa madrugada, mínima de 20, máxima amanhã à tarde de 31 graus. No sábado ainda pode chover, mas com calorão de 32 graus durante o dia. E no domingão a máxima se mantém, mas o sol brilha forte e não há a menor expectativa de chuva. O Corpo de Bombeiros faz um alerta para quem está no litoral da região sudeste. O mar esteve bastante agitado hoje e pode continuar assim amanhã. Só hoje os bombeiros fizeram 200 salvamentos por causa da ressaca. 4 pessoas morreram afogadas no litoral aqui de São Paulo. E agora é o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. O Gazap é o quadro em que você pode denunciar os problemas do seu bairro, da sua região, e é bem fácil de participar. É só você mandar fotos e vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje é sobre educação e vem lá da Zona Leste de São Paulo. Olá, boa noite. A nossa telespectadora Priscila reclama da estrutura da Escola Municipal Padre José Anchieta, na Vila Progresso, em São Miguel Paulista. A Priscila registrou mato alto dentro do terreno da escola, além de muito lixo acumulado e muros pichados. Além da Priscila, outros pais também estão preocupados com a situação do teto, porque, segundo eles, quando chove, cai água nos alunos e eles têm medo que o teto desabe. Então, pais e alunos pedem que a escola seja reformada. A Secretaria da Educação explicou que o processo de manutenção da escola está em andamento e que a reforma inclui também o telhado da unidade. Se você também quiser reclamar, mande um vídeo para a gente. Grave com seu celular na posição horizontal e mande para cá. O número é 11, aqui de São Paulo, 991616121. E se tiver qualquer dúvida, basta acessar o nosso site. Então, é isso. Até breve! A cidade de São Paulo tem quase 16 mil pessoas morando nas ruas. Os dados são do Censo da População de Rua, divulgado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura. A maior parte, de acordo com a pesquisa, é do interior do estado. O número representa quase 1.500 pessoas a mais que no último censo de 2011. 82% são homens e mais da metade, quase 53%, vive aqui mesmo, na região da Sé, no centro de São Paulo. Pouco mais de 8.500 pessoas vivem em centros de acolhimentos. Outras 7.300 moram nas ruas e em espaços públicos. A maior parte dos moradores de rua tem entre 31 e 49 anos. São 5.823 pessoas nesta faixa etária. Destes, 3.461 são acolhidos pela Prefeitura e 2.362 dormem em vias públicas. Pela primeira vez, o censo também incluiu informações sobre a população LGBT. De acordo com o levantamento, os gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros representam entre 5,3% e 8,9% do total. 106 pessoas se identificaram desta forma.
Chamou a atenção a diferença entre os que disseram se prostituir, 20% da população LGBT e 1% dos que se declararam heterossexuais. O censo também pesquisou o número de idosos. No grupo dos que moram em abrigos, esse percentual é de 16%. Já entre os que vivem nas ruas, esse índice é bem menor, 7%. Conforme o levantamento, há um aumento de pessoas sozinhas e uma redução de pessoas convivendo com a família. Nos abrigos, 80% afirmaram viver sozinhas e 20% com familiares. Entre as que moram nas ruas, 69% vivem sozinhas e 16,5% com algum parente. Luto no mundo da música. Morre aos 57 anos o cantor Prince. O corpo de Prince foi encontrado na casa onde morava, no estado americano de Minnesota. A causa da morte ainda não foi divulgada e o caso é investigado pela polícia. Prince despontou como ícone pop nos anos 80 com o álbum Purple Rain. Em toda a sua carreira, Prince vendeu mais de 100 milhões de álbuns e 60 milhões de singles. Era conhecido pelo estilo único de interpretação das canções. Ele cantava, dançava e tocava e misturava gêneros como funk, soul, jazz e hip hop. A tocha olímpica foi acesa na Grécia e marca o início da contagem regressiva para os Jogos do Rio. Em dia de sol no templo de Hera, em Olímpia, uma atriz vestida como a sacerdotisa acendeu a tocha usando um espelho parabólico. Cercada por mais atrizes e dançarinas, ela levou a chama até o ginasta grego campeão do mundo, Lefteris Petronias, que começou o revezamento. Ele passou a chama para o brasileiro Giovanni Gávio, bicampeão olímpico de vôlei. A tocha vai cruzar a Grécia por 6 dias até ser entregue aos organizadores brasileiros no estádio Panatênia, em Atenas, o local dos primeiros Jogos Olímpicos modernos, em 1896. Da Grécia, a chama vai ser levada para a Suíça, sede do Comitê Olímpico Internacional. E de lá, será trazida para o Brasil, onde começa a circular em 3 de maio, em Brasília. O símbolo dos Jogos vai passar por 329 cidades brasileiras, chegando ao Rio no dia da cerimônia de abertura. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima sexta-feira para você. Tchau, Gamerini. Boa noite para você. Fique agora com Hoje Tem, com Pamela Domingues. Christian Peterman comenta as estreias do cinema no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora. Hoje Tem.